Os objetivos específicos do módulo 4, como nós já sabemos, continuam sendo estudar a proposta do ensino da língua portuguesa conforme se apresenta nos PCNs da BNCC, refletir sobre opções metodológicas para o ensino da escrita, da produção de textos, da leitura e da linguagem oral, compreender e conceituar teorias, estudos e práticas do ensino da língua portuguesa, articular teoria e prática. Nesse módulo 4, nós vamos refletir sobre a gramática, ou, nos termos da BNCC, é a análise linguística ou análise semiótica. Compreende o conjunto de regras que especificam o funcionamento de uma língua. Existe não em função de si mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais de uso da língua. Reflete as diversidades geográficas, sociais e de registro da língua. Existe em função da compreensão e da produção de textos orais e escritos. Deve ser objeto de uma descrição rigorosa e consistente. Existem regras e descrições gramaticais que particularizam o uso da norma padrão da língua ou o uso linguístico do grupo de prestígio da sociedade. Veja que continua aquela, concepção, aquela compreensão de que é importante levar em consideração o funcionamento da língua, o contexto de funcionamento da língua e suas práticas comunicativas, em suas práticas comunicativas. Um sistema de interação que envolve não apenas um, mas vários falantes. E que, para que essa comunicação se efetive, devem estar exatamente em interação. Então veja que esses pontos, eles sempre se complementam, principalmente com relação aos outros eixos. Observem que aqui também na gramática, na análise linguística, nós temos a compreensão de que é preciso que quem usa essa gramática, quem usa, esse registro, também precisa de alguém para ser seu interlocutor. Então, são práticas de interação que estão no cerne, do desenvolvimento dessa habilidade, da habilidade de dominar a própria língua, de dominar esse conjunto de regras que especificam o funcionamento de uma língua. Existe não em função de si mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais de uso da língua. Então, a valorização da gramática pela gramática é uma prática tradicional que está sendo combatida, exatamente tendo em vista essa questão da sua função dentro das práticas sociais. Reflete as diversidades geográficas, sociais e de registro da língua. Isso aqui, mais uma vez, é importante que a gente lembre do preconceito, evitar o preconceito linguístico. Para evitar o preconceito linguístico, o que é necessário fazer? Exatamente lançar luz sobre essas diversidades geográficas, sociais e de registro da língua. É importante que se diga, é importante que se esclareça para o estudante que a forma como ele fala é apenas uma. E que até existe um certo e um errado, mas dentro de uma prescrição, dentro de uma norma. O que vai existir é a adequação ou inadequação, tá certo? A partir exatamente das suas práticas, das práticas sociais de uso da língua. Existe em função da compreensão e da produção de textos orais e escritos, deve ser objeto de uma descrição rigorosa e consistente, por isso que eu falei antes sobre gramática descritiva e não prescritiva, porque o que é a gramática prescritiva? É aquela que prescreve normas, que prescreve regras e preceitos, tá? Existem regras e descrições gramaticais que particularizam o uso da norma padrão da língua ou o uso linguístico do grupo de prestígio
da sociedade, né? Então, é importante dizer que por que esse grupo de prestígio da sociedade tem prestígio, né? Por que é prestigioso? Exatamente por uma questão política, por uma questão econômica, tá certo? Então, todas essas questões precisam ser apontadas, precisam ser esclarecidas. E aí você pode até me perguntar, mas como é que eu vou levar essas questões para um aluno, né? Para um aluno principalmente das séries iniciais? Você não vai levar essa questão para ele. Mas você, como professor, precisa ter consciência dela, até mesmo para orientar da melhor forma esse estudante, a melhor forma como ele falar, a melhor forma como se expressar, né? Existe uma discussão muito grande com relação a isso, né? Como você vai dar poder, né? Como você defende que o ensino, o estudo dão poder a quem não o tem, né? Que são as classes menos favorecidas, se no momento de provar, de mostrar que se tem um poder linguístico, ou seja, que você sabe se expressar muito bem, você não deu as ferramentas para aquele estudante se expressar muito bem, né? Dizendo de outro modo, do que vale dizer para respeitar as diferenças e não dar a ferramenta adequada para esse estudante se posicionar adequadamente nas diversas situações de comunicação? Não é verdade? Então, é necessário que o professor tenha essa clareza, né? Sim, a individualidade e a particularidade do aluno precisa ser respeitada, né? Mas ele está ali na escola para aprender. E é importante que ele aprenda que existem normas e regras que têm prestígio na sociedade para que ele tenha acesso aos mesmos ambientes que as pessoas que têm esse domínio, né? Para que ele tenha acesso, para que ele possa permanecer, para que ele possa questionar, né? Então, ter essa língua, ter o domínio das variedades da língua, né? E reconhecer que existem formas e formas e formas de se expressar, é uma forma de dar poder a esse aluno, né? Conhecimento é poder, tá? Então, existe, né, uma correspondência, como nós estamos vendo, nós estamos nos encaminhando para o módulo 5 já, vamos para a parte 2 do módulo 4, né? Estamos nos encaminhando para o final dos vídeos, mas eu estou tentando repetir exatamente para que fixe na cabeça, na mente de vocês, que essa proposta nova, né, que é defendida, que começou a ser defendida nos PCNs e continua a ser defendida na BNCC, ela traz exatamente esse objetivo de fazer que o estudante alce outros ambientes, que ele consiga alcançar, acessar e permanecer nesses ambientes, né? A partir da linguagem, a partir do desenvolvimento da linguagem e a partir do domínio da língua portuguesa. E como é que se estabelece esse domínio da língua portuguesa? Exatamente dominando normas, padrões, reconhecendo que existem diferenças, respeitando essas diferenças e compreendendo que é necessário que exista uma adequabilidade de discurso a partir dos ambientes que se frequentam, tá certo? Então, a gente vai partir agora para a parte 2 do módulo 4.